Você já ouviu falar da incrível história de Daniel na cova dos leões? Hoje vamos explorar como a fé inabalável de um jovem hebreu foi testada até o limite em uma terra estrangeira. Prepare-se para descobrir como Daniel, cercado por perigo mortal, encontrou coragem e presenciou um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Se você acha que já conhece essa história, espere até ouvir os detalhes que vamos revelar. Vamos começar. Vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Daniel na cova dos leões. Preparem-se para uma jornada de fé, coragem e milagres. Vamos começar. Daniel era um jovem hebreu que foi levado cativo para a Babilônia. Mesmo em uma terra estrangeira, ele se destacou por sua sabedoria e dedicação a Deus. Vamos agora explorar mais alguns detalhes dessa história fascinante. A Babilônia, onde Daniel foi levado cativo, era uma cidade imponente, conhecida por sua grandeza e cultura avançada. Mesmo em um ambiente estrangeiro, Daniel manteve sua fé inabalável em Deus, o que lhe rendeu respeito e admiração. Sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos fizeram dele um conselheiro valioso para os reis da Babilônia. Quando o rei Dário ascendeu ao trono, ele rapidamente reconheceu o valor de Daniel e o colocou em uma posição de grande autoridade. Isso, porém, gerou ciúmes entre os outros conselheiros e líderes, que procuravam uma maneira de derrubá-lo. Eles sabiam que a única maneira de fazer isso era explorando a devoção de Daniel ao seu Deus. Os conselheiros astutos foram ao rei Dário com uma proposta que parecia enaltecer o próprio rei. Um decreto que proibiria qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Dário, sem perceber a verdadeira intenção dos conselheiros, concordou e assinou o decreto, tornando-o irrevogável conforme a lei dos medos e persas. Daniel, sabendo do decreto, continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Ele abriu suas janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhou, demonstrando sua fé inabalável. Os conselheiros, espiando, viram Daniel orando e rapidamente foram denunciá-lo ao rei. Dário, ao ouvir a acusação, ficou profundamente angustiado. Ele tentou de todas as maneiras salvar Daniel, mas as leis da época não podiam ser alteradas. Com o coração pesado, Dário deu a ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes disso, ele expressou seu desejo sincero de que o Deus de Daniel o livrasse. A cova foi selada com uma pedra, e o selo real foi colocado sobre ela, garantindo que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei Dário passou a noite sem dormir, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, Dário correu até a cova dos leões. Com voz trêmula ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Para seu grande alívio, Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus e também contra ti, ó rei. Não cometi nenhum delito. Dário ficou imensamente feliz e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Não havia sequer um arranhão em Daniel, pois ele confiara em Deus. O rei, então, ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem lançados na cova dos leões, e eles foram imediatamente devorados. Essa história não é apenas sobre a proteção de Deus, mas também sobre a justiça divina. A fé e a lealdade de Daniel a Deus foram recompensadas de maneira miraculosa, enquanto a maldade e a inveja dos conselheiros foram severamente punidas. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina lições valiosas sobre a importância da fé, da coragem e da integridade. Mesmo em face da adversidade, Daniel manteve sua devoção a Deus, confiando que ele o protegeria. Essa confiança inabalável é um exemplo poderoso para todos nós.
Agora que exploramos a história de Daniel na cova dos leões, vamos refletir sobre algumas lições importantes que podemos tirar dessa narrativa bíblica. Primeiramente, a história de Daniel nos ensina sobre a importância da fé inabalável. Daniel sabia do decreto do rei, sabia das consequências de desobedecê-lo, mas não permitiu que isso abalasse sua fé em Deus. Em um mundo onde frequentemente enfrentamos desafios e pressões que testam nossa fé, Daniel nos lembra que devemos permanecer firmes e confiantes em nossa crença. Em segundo lugar, a história de Daniel nos mostra o poder da oração. Daniel orava regularmente 3 vezes ao dia, e essa prática constante de se conectar com Deus foi fundamental em sua vida. Mesmo quando enfrentou uma ameaça de morte, ele não parou de orar. Isso nos ensina que a oração deve ser um hábito constante, uma fonte de força e consolo em todas as situações. Outra lição importante é a coragem moral de Daniel. Ele não comprometeu seus princípios, mesmo quando isso poderia ter-lhe custado a vida. Em nosso dia a dia, também enfrentamos situações onde nossa integridade é testada. Daniel nos inspira a sermos corajosos e fiéis aos nossos valores, independentemente das consequências. A história também nos mostra que a justiça de Deus prevalece. Apesar das tramas e da malícia dos conselheiros invejosos, a verdade veio à tona, e aqueles que buscaram fazer o mal foram punidos. Isso nos lembra que mesmo quando enfrentamos injustiças, podemos confiar que Deus é justo e que Ele cuida dos seus. Finalmente, o exemplo do rei Dário é notável. Ele reconheceu a fé de Daniel e viu o poder de Deus em ação. Sua reação ao milagre, proclamando um decreto que todos no reino deveriam respeitar o Deus de Daniel, nos mostra que nossas ações de fé podem ter um impacto significativo nos outros, até mesmo nos líderes e autoridades. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas uma narrativa de coragem e milagre, mas também uma fonte de inspiração e ensinamento sobre a importância da fé, da oração, da integridade e da justiça divina. Que possamos levar essas lições para nossas vidas diárias, buscando sempre fortalecer nossa fé e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Enquanto refletimos sobre a história de Daniel na cova dos leões, é interessante considerar como essa narrativa se conecta com outros eventos e figuras bíblicas, demonstrando a consistência da mensagem de fé e fidelidade a Deus ao longo das Escrituras. Vamos continuar explorando a vida de Daniel e o impacto duradouro de suas ações. Daniel e seus amigos, fé em meio ao fogo. A história de Daniel não está isolada. Ela se entrelaça com as histórias de seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens também foram levados cativos para a Babilônia e enfrentaram desafios semelhantes aos de Daniel. Uma das histórias mais conhecidas sobre eles envolve a fornalha ardente. O rei Nabucodonosor construiu uma enorme estátua de ouro e decretou que todos deveriam se prostrar e adorá-la. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a adorar a estátua, mantendo-se fiéis ao único Deus verdadeiro. Como punição, foram lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. No entanto, um milagre aconteceu. Os 3 jovens não foram consumidos pelo fogo. Em vez disso, foram vistos caminhando ilesos dentro da fornalha, acompanhados por uma figura que parecia o Filho de Deus. Essa história, como a de Daniel na cova dos leões, ilustra a proteção divina e a recompensa pela fé inabalável. A interpretação dos sonhos, revelações divinas. Outro aspecto significativo da vida de Daniel foi sua habilidade, dada por Deus, de interpretar sonhos e visões. Essa habilidade foi demonstrada em várias ocasiões, começando com um sonho perturbador de Nabucodonosor, sobre uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata
ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Daniel revelou que esse sonho era uma visão dos reinos futuros, culminando no reino eterno de Deus. Essa interpretação não só salvou Daniel e seus amigos de uma morte certa, mas também reforçou a reputação de Daniel como um homem de sabedoria divina, capaz de revelar mistérios ocultos. A profecia de Daniel. Visões do futuro. Além de interpretar sonhos, Daniel também recebeu visões proféticas sobre eventos futuros, muitas das quais são registradas nos capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Essas visões incluem a ascensão e queda de impérios, a vinda do Messias e o fim dos tempos. As profecias de Daniel são complexas e têm sido objeto de estudo e interpretação por estudiosos bíblicos ao longo dos séculos. Lições para hoje. A vida de Daniel, marcada por momentos de extrema prova e demonstrações de fé, continua a inspirar os crentes hoje. Ele nos mostra que a verdadeira fé em Deus não vacila diante de ameaças ou pressões externas. A coragem de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego nos desafia a manter nossos valores e crenças, mesmo quando enfrentamos adversidades. Além disso, a sabedoria de Daniel em lidar com autoridades e sua habilidade de manter sua integridade em um ambiente hostil são exemplos poderosos para nós. Em um mundo que muitas vezes tenta nos afastar de nossos princípios, Daniel nos lembra que é possível viver de forma íntegra e fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Até a próxima.